Hoje é a primeira sessão da Confraria do Brito. Estamos aqui reunidos depois do golpe, ou da tentativa de golpe, depois do dia 8 de janeiro, e vamos discutir, entre outras coisas, o próprio golpe que não se consumou. Declaro, pois, aberta a primeira sessão pós-recesso, pós-golpe da Confraria do Brito. Eu dirigiria logo a primeira pergunta ao nosso vegano, o nosso José Casado, ali uma pessoa que se cuida, talvez o que se cuide melhor da mesa. Passado esses dias, em que pé estamos? Gostei do vegano. Gostou do vegano? Gostei do Nunca vegano. soube que o Casado era vegano. Olha ali, Nem eu. Para aquele pratinho, só tem uma folha. Só tem uma folha. Vai, Casado, o que é que você achou? Olha, eu acho que a gente está vivendo uma coisa extraordinária. Estamos 27 de janeiro hoje, se eu não me engano, né? Em 27 dias, nós assistimos uma tentativa de golpe, tá? E um processo de genocídio. Nossa, é verdade. Isso por razões essencialmente político-partidárias. É uma coisa tão extraordinária que acho que precisaremos examinar isso com mais detalhes, né? E com mais vagar durante essa conversa. Mas você acha que é mais fácil pegar Bolsonaro por onde? Pelos Yanomamis ou pela tentativa fracassada de golpe? Eu acho que o governo passado, do Jair Bolsonaro, deixou muitas digitais, né, e provas físicas, né, no caso dos Yanomami. Do ponto de vista jurídico, acho hoje, pode ser que amanhã apareçam outras histórias, e muito mais provas, evidências, mas hoje a coleção de evidências e provas materiais sobre a negligência deliberada e voltada a negócios, a interesses políticos e financeiros, econômicos, de fato, no massacre dos Yanomamis, isso para mim está claro. Vocês acham que está claro para todo mundo ou não? Ih, rapaz, vamos mudar de assunto. Muda de assunto, muda de assunto. Vamos trocar de assunto. Chegou o nosso interventor. E já chegou intervindo. Mudar de assunto que Prazer, vai, tudo bem. O assunto chegou, Prazer, né? Ricardo. Ricardo, O assunto chegou. tudo bem? Tudo bom? Prazer, Lúcio. Por favor, a cadeira estava vaga à sua espera. Tem só que microfonar. O doutor Ricardo, já microfonaram ou ainda não? Não, estão Ainda não. microfonando agora. E aí o que a gente faz? Continua falando ou tem que esperar para microfonar? Acabamos de ser invadidos, Não, né? pode continuar falando. A gente estava começando essa primeira sessão pós-golpe fracassado e pós o quê? O que eu disse? Pós-Yanomami, Não, pós-Yanomami não, porque a tragédia de Yanomami está aí ainda. Né? pós-americana. Não, pós o recesso, né? Tudo aqui não acontece, o recesso está acabando agora. A Brasília aparentemente voltará à normalidade, se é que vai voltar à normalidade em algum momento. E aí nos chega o visitante e convidado de hoje, que é o doutor Ricardo Capelli, jornalista como a gente, espero que sem tantos defeitos como a gente. Aliás, o ministro disse que como é que ele falou? Ele falou assim, o Que ministro Flávio Dino Flávio falou Dino. assim, não, as críticas que eu recebi à nomeação do Capelli foi que ele era jornalista. Todas merecidas. Mas faz sentido, faz sentido. Todo Faz sentido. todo sentido. E o doutor Ricardo Capelli, jornalista como nós, e agora secretário-geral do Ministério da Justiça e interventor no Distrito Federal desde do 8 de janeiro, poderá já entrar nessa roda de conversa desde o início. E já pode entrar como A- jornalista, a- né? a- Porque você deixou de ser aliás- interventor hoje, é isso? aliás, Dia 31, Ah, terça. dia 31, Eu acho terça. mais recomendável que o senhor se comporte como jornalista, porque o senhor poderá nos contar histórias saborosíssimas. Começar por de onde... Como é que você de onde virou você tá vindo interventor? Como é que virou Como é interventor? que você virou interventor? Essa é uma história curiosa, né? Porque, na verdade, no dia 8, no domingo,
As informações que a gente tinha é que estava tudo tranquilo, do governo do Distrito Federal, está tudo tranquilo, não vai acontecer nada, a segurança está mobilizada, então a gente estava todo mundo... Você diz no dia 7. No dia 8. 8. Ah, dia 8. Estava todo mundo atento, mas... até que a coisa começa a escalar, e aí o ministro Flávio Dino vai para o ministério, eu também vou para o ministério, e aí começa a chegar todo mundo lá na sala dele, no gabinete, né, no quarto andar. Chega o ministro Zé Múcio, o Padilha, o ministro Alexandre Padilha, Miriam Belchior, começam a chegar algumas pessoas ali, e a gente assistindo aquelas cenas, né, inacreditáveis, né? Quando que você começou a assistir essas cenas? Você estava onde? Estava em casa? Estava almoçando? Eu estava almoçando na 209 Norte. Estava No com os Quixilé? amigos. No Quixilé? Não, estava no Fausto Manuel, ali acho que é 209, eu Ah. acho. E quem te mandou primeiro a imagem? Não, a gente não, jornalista não desliga, né? Então a gente eu estava ali, mas estava acompanhando o que estava acontecendo. Quando eu comecei a ver que o negócio estava esquentando, eu me mandei, passei no hotel, troquei de roupa e fui para o ministério. Pois é. Eu soube que nessa ocasião do Ministério, você tomou a frente ali, voluntária, Na sozinho, verdade, o que aconteceu? sem ninguém te orientar, e foi tocando. Não, é que na verdade o que aconteceu? Quando estava aquele movimento todo ali, a gente assistindo aquilo e o ministro conversando com o presidente sobre a questão da intervenção, né? A princípio, o interventor seria o próprio ministro. A decisão era que o próprio ministro fosse o interventor. Só que há uma questão na Constituição que impede que o senador assuma uma função executiva que não seja de ministro. Então ficou aquela dúvida se o ministro assume a função executiva, se ele colocaria o mandato dele de senador em risco. Então, e aí na conversa com o presidente falou, então temos que pensar em um outro nome. Vejam aí rapidamente, tem que ser alguém para começar a agir já. Eu estava no quarto andar, e eu estava parado olhando para baixo, Sem acreditar no que estava vendo? sem acreditar no que estava vendo, e tinham 5 ou 6 homens da Força Nacional embaixo no Ministério da Justiça, e eles estavam de braço assim, cruzado, um do lado do outro, e alguns manifestantes entrando na lateral do Ministério da Justiça. E eu achei meio inusitado você ter ali 5, 6 homens, eles olhando e os manifestantes entrando na lateral do Ministério da Justiça, né? Aí talvez valha um parênteses para localizar as pessoas que não conhecem Brasília. O Ministério da Justiça é o primeiro prédio depois do Palácio do Planalto e de frente para o Congresso. Né? Sim. E aí eu olhei aquela cena e falei, tem que tomar uma atitude, né? Aí eu desci rapidamente ali pela escada, me apresentei aos homens, falei, sou secretário executivo do Ministério da Justiça, a gente tem que... Dei uma voz de comando a eles, montei a linha e falei, daqui ninguém passa, vocês não deixem ninguém passar, organizei. Quando eu olhei para cima, estava o Flávio com o Padilha e me apontando, achamos o interventor, já está ali organizando a tropa. Você já tinha tido experiência de uma situação tão... Não. Mas assim não, mas a questão central ali era de restabelecer linha de comando, né? Voz de comando, capacidade de liderar e de estabelecer comando, sempre com muito firmeza e equilíbrio. Acho que a receita desse período todo é essa combinação, firmeza e equilíbrio, né? E na apuração também, firmeza e equilíbrio, para você também não pegar condutas individuais e misturar com as corporações, com as instituições. Então, tudo isso foi um desafio grande. Mas em que momento, se é que houve um momento, você aprendeu a ter equilíbrio e firmeza? Quer dizer, teve algum treinamento para isso? Não. Teve alguma... Aí são 30 anos já fazendo política e 23 como gestor público também, né? Entendi. São Qual é 23 a sua anos. origem Até essa hora política? você não tinha informação? Qual a sua origem política? Porque as pessoas não conhecem. A minha origem política vem do movimento estudantil na 90 eu sou da geração ali pouquinho depois da do Lindbergh,
do Orlando Silva, que foi ministro. Você né? foi presidente da UNE? Eu fui presidente da UNE depois do Orlando. Em que Eu sucedi ano? o Orlando, Em que? 97. 97? 25 anos. 26. Eu sucedi o Orlando, né? Então eu venho dali e do movimento social eu migro para faço uma especialização aqui em administração pública na GV, já aqui em Brasília. E aí vou para a administração, aí fui secretário municipal, fui secretário nacional, fui secretário estadual. Então acumulei aí 23 anos de bastante experiência na administração pública. E que nesses postos que você assume na administração são postos de delegação, comando, liderança, de organizar, né, equipes grandes. Eu tinha trabalhado já, sempre trabalhei com equipes grandes, enfim, você vai. Né? Agora, são coisas que no calor do momento ali, também muita decisão que você vai tendo que tomar no calor dos acontecimentos ali, que vai... Ninguém enfim. questionou suas ordens? Não. Queria te perguntar, que nível de resistência você encontrou? Nenhum? A resistência, quando você encontra, ela não é uma resistência aberta. Né? Então, por exemplo, a dificuldade que eu tive, quando eu assumi, eu fui direto para o centro, para o CIOB, para o Centro Integrado de Operações, que é um centro de comando, de integração de comandos aqui da Secretaria de Segurança Pública. Eu conversei com a equipe o primeiro time que estava ali da secretaria, os comandantes que estavam ali, tentei tomar pé um pouco da situação, quantos homens tinham, enfim, e a gente estava vendo as imagens no painel em tempo real do que estava acontecendo, drones também, então em tempo real, e aí eu pedi que eles mobilizassem todo o efetivo que existia disponível e convoquei todos a irem comigo para a esplanada, para a gente dirigir, assumir o comando No campo. in loco ali. Né? Deu tempo de você ser nomeado antes disso, oficialmente? Não? Não, foi tudo... Improvisado. Foi ali. tudo... Nomeação O pelo Flávio me enviou o WhatsApp e falou, você está nomeado, desce e assume o comando. Nomeação foi pelo WhatsApp. O Lula estava em Nomeação pelo Araraquara. WhatsApp. O Lula estava em Araraquara. Oi, ele falou, você agora está nomeado pelo presidente da República, desça lá e assuma o comando disso. Ele contou isso. E Falou aí pra você. a gente desceu. E essa coisa da resistência, ela não é muito... Por exemplo, qual foi a maior dificuldade que eu tive? Quando a Ela gente não é de confronto, né? Ela é... não, quando eu assumi, existia uma linha defensiva mais ou menos na altura do Ministério da Justiça. E o desafio era fazer a linha da polícia avançar para ir prendendo e desocupando a esplanada. Então, nesse momento, eu enfrentei dificuldade o tempo inteiro. Eu andava 10 metros, aí puxava, anda. Aí você via, e no campo você vê claramente também quem está ali colaborando com você, E quem não tá? quem está com a postura de segurar a linha, você vê tudo, né? Aí a experiência também de relacionamento com, né? Você chegou a fazer com um muita diário? gente. Oi? Você chegou a fazer um diário desses Ainda dias? não deu tempo. Mas vai fazer? Assim, o dia 8 é um dia ainda muito sensível, né? Então eu acho que tem coisa que é melhor a gente, para contar no detalhe, é melhor passar um pouquinho o tempo, esfriar, porque eu acho que o desafio nosso é estabilizar o país, né? Então eu acho que a gente, claro, tem o dever, tem o compromisso com a história, né, de deixar tudo registrado, mas eu acho que tem coisas que a gente precisa, por exemplo, eu na posição que estou agora, de ter responsabilidade institucional e de ajudar a estabilizar, né? O que a gente viveu não foi fácil, não foi simples, a gente teve, na minha opinião, muito perto de um Mas eu posso esperar de um para golpe de adiante. Estado no Brasil. Né? Mas quando você fala, nós estivemos muito perto de um golpe de Estado. Como seria esse golpe? Porque eu lhe pergunto o seguinte, entrou todo aquele pessoal lá, invadiu os 3 prédios, Planalto, Congresso, Supremo, mas o que é que poderia resultar daquilo ali para, de repente, vamos dizer, justificar essa sua impressão de que a gente esteve perto de um golpe? Quem assumiria o comando Aí desse movimento? a gente entra no campo da especulação. Claro. Né? Mas a questão é que, eu falei hoje até mais cedo, quer dizer, a forma como aquelas pessoas entraram nos poderes não é normal. Né? Você tinha ali o quê? 4, 5, se forçar um pouquinho, 6 mil pessoas. Eu já vi manifestação de 50 mil aqui e não consegui chegar a 10 metros do Congresso. Então, quando 5 mil pessoas fazem o que fizeram, tem mais coisa aí.
né? É claro. Não tem acaso, não tem coincidência, né? Então, O que não, eu acho assim, a gente primeiro a sociedade, a gente sai da eleição com a sociedade muito dividida ainda, né? Você tem uma pós-eleição é montado o acampamento e você tem uma escalada de eventos que às vezes de maior proporção, de menor, mas que vão se sucedendo aqui em Brasília, né? Então, aquilo ali não foi só aquilo ali, né? Não foi só o que a gente viu. E ali não tinha só, não era só... seria muito simples a gente achar que o pessoal entra no Palácio do Planalto do jeito que entrou, porque tinha muita gente. Onde é que estava Porque cada se tivessem 200 mil pessoas, uma marcha, aí atropelou tudo, mas 4, 5 mil... Dia 2, o E Congresso. você percebia esse corpo mole ali no campo? No caso aqui, eu não acredito a corpo mole. Eu acho que a coisa foi anterior. Anterior a isso. Por quê? Porque você tinha, quando você olha as imagens de cima, você tinha, na esplanada, você não tinha 150 homens na esplanada da polícia. Então o problema é anterior. Houve uma E a conspiração. Polícia Federal? Houve uma operação para isso. Não tinha o seguinte, você tem informação da inteligência, da secretaria, de sexta-feira, 17 horas, dizendo que Sexta-feira, dia 6, né? dia 6, 17 horas, esse documento eu acabei de soltar, já está aí, já é público, dizendo que tinha grave risco, que o movimento era de tomada de poder e tinha o risco de invasão dos poderes. Isso estava explícito. Está escrito no relatório de inteligência de sexta-feira, 17 De horas, qual inteligência? da secretaria, que foi entregue no gabinete do Anderson Torres. E passou para o governo? Ele já não estava lá, né? Ele já não estava lá. passou. Ele já não estava lá, mas foi entregue no gabinete dele e foi aberto pelo executivo dele. Tem imagem de câmera que mostra que foi aberto pelo executivo O dele. governador teve ciência Então, disso? aí eu não sei se o governador teve ciência, né? Mas assim, Mas ele teve. o problema o não foi, secretário teve. não foi problema de falta de informação. O problema foi, aí o que você tem? Você quando vai para o... Porque como é que funciona? Você na secretaria, você tem o tal do o PAI, que é o Plano de Ações Integradas, que são diretrizes quando vai acontecer um evento. E essas diretrizes, as corporações, o Bombeiro, a Polícia Militar e tal, desdobram em planos operacionais. Centralmente é a Polícia Militar, no caso, que faz o policiamento ostensivo ali da esplanada. Teria que ter um plano operacional da Polícia Militar, ou, no mínimo, quando são eventos menores, é uma ordem de serviço. Então, não teve nem plano operacional e nem ordem de serviço por parte do Departamento de Operações da Polícia Militar, que é quem organiza isso. Então, é completamente fora de padrão. Você tem um alerta importante. Máximo, né? Máximo, importante, e isso gera um PAI, diretrizes, e quando chega na Polícia Militar, isso não gera nem um plano operacional, nem uma ordem de serviço, de forma que não é possível afirmar, não há um documento que indique quantos homens foram alocados na esplanada naquele domingo. Esse documento não existe. Porque como não teve plano operacional, não tem ordem de serviço, tem um documento que a PM nos encaminhou, depois, por solicitação nossa, dizendo que tinham 555 homens destacados para fazer a segurança da esplanada e da área central de Brasília. Mas onde é que estavam esses 550? Na imagem você não vê esses homens. Né? E várias falhas operacionais que você vê. Por exemplo, você tinha... Então não eram amotinados, não eram amotinados, eles estavam seguindo uma orientação que receberam ou deixaram de receber. Eu acho que o maior problema é que você, por exemplo, você não tinha cavalaria, a cavalaria não estava ali. Então não recebeu ordem para estar. O que o chefe do DOP fez? Na verdade, é o chefe mesmo do DOP, ele sai de licença... que é DOP? É o Departamento de Operações da Polícia Militar, que é quem monta o plano operacional para o dia. O chefe do DOP, ele sai de licença-recompensa, ele pede licença-recompensa no dia 3. Você tinha, além dele, uma série de comandantes de batalhões importantes de férias. Todos na mesma época. Todos na mesma época. Você tinha vários. Eu de cabeça não vou saber o número aqui, está no relatório. Você demitiu 7, se eu não me engano. 6. Tem que interromper. 6. Eu exonerei 6. Obrigado. Mas você tinha uma série de comandantes de férias. E o chefe do DOP sai de licença-recompensa
pede licença no dia 3, acho que ele sai dia 5 e fica até o dia 8. Alguém tem guarda-chuva aí, não? Acho que a gente vai ter que... O interventor Capelli chegou trazendo chuva. Então, por isso, a gente teve que trocar de cenário e vamos retomar exatamente da parte em que ele estava falando. Lembra exatamente o que o senhor estava falando? Eu estava falando da questão operacional, né, da falha que teve no Departamento de Operações da Polícia Militar, que foi falha por não ter dimensionado, mobilizado o número de homens suficientes. A gente tinha, na linha de contenção, que é a linha-chave, primeiro, antes disso, a gente poderia ter tido mais linhas de contenção na esplanada, que, em geral, você tem 2, 3 linhas de contenção, você tinha uma linha só de contenção, linhas com gradis mal posicionados, ou não estavam, enfim, como no padrão que, em geral, se usa. E você tinha, na linha de contenção, alunos do curso de formação de praças também. Que numa situação como essa, não é o habitual, é você colocar homens do batalhão de choque, enfim, homens mais preparados ali. Então, a ausência de homens, a ausência de planejamento, enfim, então, isso chama muita atenção, né? Porque acho que essa é uma questão central. Tinha informação e isso não virou um plano adequado para que se enfrentasse, tivesse a contenção necessária. Você vê que 3 dias depois, no dia 11, que teve aquela ameaça de nova manifestação, a gente montou um plano que foi 2 linhas de contenção, a gente tinha, sei lá, 1.500 homens na esplanada, ali podia vir quem viesse que não conseguiu ultrapassar as linhas. E ainda bem que não teve nenhuma morte, né? Não foi registrado nenhuma morte. Isso aí foi quase um milagre não ter nenhuma morte. A gente teve casos graves. Tem o caso da soldado, da Marcela, que eles racharam o capacete dela de proteção, um capacete grosso que pesa 4 quilos, com barra de ferro. O capacete rachou, eles tiraram o capacete dela e quando eles usam na linguagem militar, até o sargento falou, no relato que ele me deu, ele fala, eles iam finalizar a Marcela, iam matar a Marcela, ele se jogou, afundaram o capacete dele com a pancada, mas ele ficou deu um apagão rápido, aqueles 2, 3 segundos, ele voltou e conseguiu tirá-la. Então a gente tem 44 policiais militares feridos no dia, em função ali do pouco efetivo, porque se você bota 150 homens para enfrentar aquela 4 mil, 5 mil pessoas, obviamente é insuficiente, né? E você tinha, os policiais relatam também que você tinha gente profissional no meio dos manifestantes, né? Tem um vídeo que chama atenção, que é um vídeo que do drone da Secretaria de Segurança, que a primeira linha de gradis simples, ela vai de uma ponta a outra ali da esplanada. Eles estão engatados um no outro. De forma que se você sacode um ou o outro, ele não vira. E é impressionante que chega um momento, e eles tinham radiocomunicadores, tinha gente manifestante com radiocomunicador, não é praxe, é fora do padrão, né? Que eles levantam, tem uma linha sentada, eles levantam todos e de ponta a ponta eles puxam o gradil ao mesmo tempo, de forma que eles derrubam a primeira linha de gradis de forma sincronizada, né? Então tem relatos dos policiais de que tinha gente com luva própria para pegar bomba de gás lacrimogênio e de efeito moral e devolver, gente com óculos, com máscara, enfim. Então, Caso pensado, né? eles relatam isso, que tinha gente com conhecimento de tática de combate, enfim. Então ele falou, olha, não enfrentamos uma manifestação normal. Dentro desse quadro, quantos vocês prenderam? Pelo que eu sei, ontem foram 50, né? Prenderam quando? Dentro da PM. Dentro? Não entendi, perdão. Quantos policiais foram presos? O leniência? Não, policiais presos não. O policial que está preso é o comandante da Polícia Militar. Apenas ele? O Fábio Augusto, está preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Tem 6 IPMs, inquéritos policiais militares abertos, e foram exonerados, né, 6 comandantes, subcomandantes. A linha de comando operacional do dia foi exonerada e estão todos respondendo a um IPM
e também, enfim, os inquéritos estão abertos, né? Tem depoimentos Importante. dos soldados? Como é isso? Já está no processo todo, né, dos IPM. É que tem muito pouco tempo também. É que como foi muito intenso, hoje eu estava falando sobre isso, até lembrei, que está chegando ao final, mas só tem 19 dias do fato. E esses processos todos, é isso, você abre o processo, tem prazos legais, depoimento, apresentação, né, do contraditório, tem todo um... Mas eu tenho muita confiança na Corregedoria da Polícia Militar, né? Os 2 coronéis que dirigem a Corregedoria, eu conversei bastante com eles, eles estão muito conscientes de que a missão deles é fundamental para restaurar a imagem da corporação, né? Então eu estou muito confiante. Os primeiros IPM já devem ter resultado agora no início da semana. Ele vai estar enviando até segunda-feira um relatório já parcial que ele disse para mim que é muito grave e por isso sigiloso, ele está encaminhando para o ministro Alexandre de Moraes e para o Ministério Público. Então eu estou muito confiante de que isso vai, Agora, né, tanto o IPM quanto a investigação da PF. Diante dessa gravidade toda, a intervenção termina mesmo dia 31? Termina dia 31, assim, a intervenção tinha 2 missões que eu considero centrais. Primeiro era restabelecer a linha de comando, isso a gente conseguiu restabelecer, e estabilizar as forças de segurança. Isso também está estabilizado, o bombeiro está estável, a polícia militar está estável, já tem novo comando, já tem novos subcomandantes, então as forças estão estáveis, trabalharam conosco já em alguns outros eventos, sempre de forma respeitando a hierarquia, a disciplina, enfim. Então eu acho que a gente tem condições de fazer a transição. A governadora em exercício, a Celina Leão, ela indicou um secretário, que é o Sandro Avelar, um delegado da Polícia Federal. Então ele já está indicado, a gente já começou a fazer a transição. É uma pessoa que tem capacidade de ter uma relação harmoniosa, enfim, cooperativa com o governo federal. Então acho que a coisa, enfim, tem como prosseguir daqui para frente sem ter necessidade da intervenção. Agora, antes de avançar nesse capítulo, só para um esclarecimento. Foram 44 feridos, né, dentro da PM, correto? Como vocês pretendem tratar essas pessoas? Por orientação minha, o comandante da PM instaurou 2 comissões. Uma comissão para conceder a medalha Cruz de Sangue para todos os 44 feridos e uma outra comissão que vai individualizar os casos e avaliar a concessão de promoção por ato de bravura para esses policiais, né? Esse é um desafio, né? O desafio da intervenção o tempo inteiro foi firmeza, mas equilíbrio. O equilíbrio e na mesma proporção, firmeza e equilíbrio. Então a gente tem que, individualizando as condutas, responsabilizar quem errou, quem eventualmente teve uma conduta que não condiz com a missão institucional dela e, ao mesmo tempo, premiar aqueles que reconhecer, né, aqueles que teve gente que colocou a vida em risco. A gente podia ter, nesse momento, uma vítima fatal da Polícia Militar, lutando em campo. Então, esse equilíbrio é fundamental. A gente não pode pegar o episódio e responsabilizar a corporação. Isso é um erro, né? Então, nós precisamos ter equilíbrio, preservando a corporação e individualizando as práticas que foram equivocadas. Capelli, essa corporação que, pelo que eu entendi, gravitou entre a insubordinação e a leniência, como é que ela está equilibrada? Como é que ela está, nesse momento, a seu ver, equalizada? Eu não digo que a corporação gravitou entre insubordinação e leniência. Não a corporação. Eu acho que alguns elementos da corporação podem ter gravitado em torno disso. Veja que o momento do país é muito sensível e muito delicado. E conspiração não passa recibo. Vou te dar um exemplo assim, prático. A gente tinha boa parte dos principais comandantes da Polícia Militar
gozando férias, né? O chefe do departamento de operações tira uma licença-recompensa na semana. Todos tinham direito a férias, inclusive o que tirou a licença-recompensa. É comum tirar férias no Brasil, servidor público, nessa época do ano? Isso não é uma... Né? É comum tirar férias. Agora, chama atenção, depois de uma sucessão de eventos em Brasília, todo mundo tirar férias, quer dizer, agora, isso não é fácil você conseguir dar materialidade, provar. Porque você pega o seguinte, não, estou de férias, tinha direito, estava exercendo, nem aqui estava de férias. Férias em janeiro, quer dizer, eu volto a dizer, quer dizer, conspiração não tem recibo de conspiração. Claro. Né? Então, a materialidade e a punição também não é simples. Né? Por isso, a gente não consegue fazer isso em 19 dias. Quer dizer, a Polícia Federal vai ter que aprofundar as investigações, o inquérito policial militar, quer dizer, pegar eventuais cruzamentos, enfim, é uma coisa que vai dar ainda fraturada a trabalho. PM daqui, né? O Noblat estava colocando um ponto que, diferentemente do caso dos Yanomamis, onde você tem as digitais, né? Foi o casado que tinha né? colocado isso. No caso dos Yanomamis, né, me parece, como observou bem o casado, que há como você, vamos dizer, conferir todas as digitais deixadas pelo governo ao longo dos últimos anos, não é nem só dos últimos meses. Uma série de medidas que o governo tomou que favoreceram essa tragédia que a gente está acompanhando. Mas, nesse caso da tentativa fracassada de golpe, parece que é uma coisa mais difícil de você pegar essas digitais, não que elas não possam existir ou não existam, mas parece que é mais difícil. Você tem essa sensação? Né? Sim. Volto a dizer, conspiração não passa recibo. Né? Agora, são uma sequência, um conjunto de coincidências. Todas, para tudo há um argumento e há do ponto de vista da legalidade, pode até estar tudo em ordem, mas é muita coincidência. São muitas coincidências, né? Por isso que eu sou adepto daquela famosa frase do ministro Celso Amorim, que ele fala, quem quiser que acredite em coincidência. Eu só acredito em teoria da conspiração. Agora, diante disso tudo que foi constatado aqui em Brasília, essa insubordinação, vocês estão mapeando as polícias dos outros estados? Como que grau de contaminação houve ou ainda há? Olha, eu acho, assim, eu não estou acompanhando a polícia de outros estados, né? Eu estou muito focado aqui no DF. Agora, a gente precisa, eu acho que fazer uma reflexão que eu acho que talvez seja a mais importante desse processo todo. Né? Nas forças de segurança, a imensa maioria dos homens e mulheres das forças de segurança, eu não tenho dúvida nenhuma que votaram no Bolsonaro. Por que votaram? Por que se afastaram? Por que se aproximaram de uma corrente de extrema-direita no Brasil? Eu acho que essa é uma pergunta que cabe a nós. Né? Quer dizer, tem alguma coisa mal parada nesse relacionamento do campo democrático com as forças de segurança. Então, acho que essa é uma reflexão importante. A segunda, que eu acho que é um erro a gente pegar e considerar que todo mundo que votou no Bolsonaro concorda com um golpe de Estado. Então, se a grande maioria votou nas forças de segurança, as pessoas votaram no Bolsonaro, aqui tem gente que votou no Bolsonaro e, eventualmente, apoiou a atitude golpista, mas tem muita gente que votou no Bolsonaro e defende a Constituição. E é legalista. Eu acho que a gente tem que saber ir com calma e diferenciar isso. E puxar os que defendem a Constituição para perto da democracia. Acho que o desafio nesse momento, o corte nesse momento, não é quem votou no Lula ou quem votou no Bolsonaro. O corte do momento é quem está ao lado da Constituição. Né? E eu dou depoimento vivo do que eu vivi. Quando eu cheguei na esplanada na noite de domingo,
a coronel Mônica do Corpo de Bombeiro, aqui de Brasília, ela encostou em mim e falou: secretário, eu sou republicana, conte comigo. E ela botou todo o comando dela me acompanhando na esplanada o tempo inteiro. Quando a gente passa um pouco da rodoviária, está na altura da W3, começa a chover. Eu nem vi da onde, daqui a pouco tinha um casaco, uma capa do bombeiro por cima de mim, para me proteger da chuva, e eles o tempo inteiro. Na segunda-feira, na Academia Nacional de Polícia, foi um momento difícil montar aquela operação, né? A maior operação de polícia judiciária da história do Brasil, mais de 1.000 pessoas presas, então foi uma operação difícil. Sem que eu pedisse, quando eu olhei, ela montou um hospital de campanha do bombeiro dentro da Academia Nacional de Polícia, que foi fundamental, porque tinha gente, às vezes, passava mal, teve a fake news, né? Mataram, uma coisa que é surreal. Eu tava virado do dia 8 para o dia 9, trabalhando sem parar, e daqui a pouco, era por volta de 4, 5 da tarde, meu telefone dispara, vários deputados me ligando, morreu uma pessoa aí, quer dizer, fake news, né? Absoluta, né? Até uma senhora que apareceu, até a neta dela dizendo que, né, era a avó que já estava morta há 3 meses, quer dizer, então coisas absurdas. Mas a coronel, voltando a coronel, ela montou e teve uma postura exemplar. Desde segunda-feira de manhã, meu celular, eu comecei a receber dezenas de mensagens dizendo que ela era bolsonarista, que eu tinha que exonerar ela, que ela tinha sido indicada por um deputado daqui bolsonarista, aí foto dela e tal, e eu não tomei atitude nenhuma. Equilíbrio. Desconheci. Ela na terça-feira, postura exemplar, na segunda, na terça, na quarta-feira de manhã, a gente montou a operação para proteger a esplanada, que tinha o anúncio de uma nova manifestação. A imprensa toda estava muito tensa, então a gente fez uma reunião de manhã, organizou a operação da noite, e eu chamei uma coletiva depois para acalmar todo mundo, dizer, fiquem tranquilos, enfim, a população estava tensa. No café, a coronel Mônica encosta em mim e ela fala: secretário, eu preciso falar com o senhor sobre a minha posição política na eleição. Aí eu falei para ela: coronel, nem termina, porque a sua opinião política na eleição não me interessa. Nós vivemos num país livre, democrático. A senhora pode votar e pode ter votado em quem a senhora achou melhor. Tudo isso que a senhora ia começar a me falar, eu estou recebendo desde segunda-feira, não me interessa. O que me interessa é que desde domingo, do momento que eu assumi, a senhora teve uma postura exemplar de respeito à Constituição e à legalidade. E se a senhora continuar tendo essa conduta, vai continuar contando com a minha plena confiança. Quando chegou a noite, ela botou, nunca tinha visto aquilo, devia ter uns 500, 600 bombeiros com uniforme laranja, marchando na esplanada dos ministérios para defender a esplanada de qualquer outra eventual ataque. Então, esse equilíbrio a gente precisa ter. Quer dizer, não é porque a pessoa da Força de Segurança votou no Bolsonaro ou ocupou um posto eventualmente indicado por alguém ligado ao Bolsonaro que ela está de acordo com um golpe de Estado no Brasil. Então, acho que isso é muito importante, porque senão a gente empurra as forças de segurança todas para o colo do extremismo. Então, nós precisamos ter equilíbrio, saber diferenciar essas questões. O Capelli, seguramente que o momento mais tenso, até onde eu percebi ao longo desses seus relatos e relatos anteriores, foi a noite do dia 8, quando você à frente, não sei se era um destacamento, não sei qual é o termo, da Polícia Militar, foi até o QG do Exército, aqui em Brasília, com a missão de capturar, de prender as pessoas que tinham acampadas ali, que estavam acampadas ali. E foi aquele momento em que o comandante do Exército, que já foi afastado, evitou e disse: não, mas aqui não passa, eu tenho mais poder de fogo do que vocês. O que é que você pode revelar de novidade nisso que certamente já te perguntaram dezenas de vezes e você respondeu dezenas de vezes? Como é que foi esse momento? O que é que você ainda não revelou? Noblar, foi uma noite muito tensa, né? Porque a gente tinha já vivenciado
episódios inéditos na história do Brasil, né? A invasão dos três poderes, a depredação, que foi uma coisa inaceitável. Eu subi com a linha até a entrada do setor militar urbano. Muito lento, foi muito difícil, porque o padrão da linha, a intenção era ficar numa postura defensiva ali no meio da esplanada. A intenção não era avançar e efetuar prisões. E a gente foi ali dando a voz de comando para a linha avançar, fizemos prisões na rodoviária, fomos até o setor militar Mas por quê? urbano. Porque a linha resistia ao avanço? Tinha resistência, na minha impressão que eu tive, de quem estava ali no comando daquela linha. Entendi. Né? E foi muito difícil, mas a gente conseguiu chegar no setor militar urbano. E como é que foi lá? Quando chega na porta do setor militar urbano, você tinha... e a gente viu ali vários manifestantes que tinham entrado para dentro do setor militar urbano. E a nossa intenção era entrar e desmontar o acampamento naquela noite e efetuar todas as prisões. Né? Isso a 10 quilômetros da esplanada, né? Porque Isso, as pessoas a gente não subiu, conhecem. eu subi andando. Eu soube que eram 10 quilômetros no dia seguinte, quando uma capitã que estava ao meu lado, ela falou, o senhor está com os pés bem hoje? Eu falei, por quê? Ela falou, porque o senhor andou 10 quilômetros ontem. E eu estava de sapato, enfim, fiquei com o pé desse tamanho. Mas, quando chega na porta do setor militar urbano, eu aviso ao então comandante da PM, ao coronel Fábio Augusto, eu falei, olha, prepara a tropa que a gente vai entrar e vai prender todo mundo que está aí dentro. E como é que prende 1.000 pessoas? A gente cerca a tropa, enfim. Porque depende da reação, né? Depende de quem está, porque depende do perfil de quem está também, né? Mas a intenção era entrar e desmontar o acampamento ali, né? Se dentro de uma área militar é possível, né? Porque no dia seguinte a gente prendeu e a gente não tinha 1.000 policiais. A gente tinha um efetivo menor, mas... né? Mas já tinha Tem ônibus, autoridade, pra onde tinha ir e autoridade, tal. sim. Mas a ideia era desmontar o acampamento e prender pelo menos os elementos ali mais, né, perigosos ali, enfim. Quando a gente chega na porta do setor militar urbano, e eu falo com o coronel, ele muito nervoso, a situação também muito de tensão, né? E aí ele me relata que o general Dutra, o comandante militar do Planalto, que ele queria falar comigo. O general queria que eu fosse para a torre de TV conversar com ele. Eu falei, olha, eu não posso sair daqui. Aí pedi para ele vir. Por que a torre de TV? Oi? Por que na torre de TV? Não, foi o pedido que ele me fez, né? Ele falou se eu podia ir na torre de TV. Acho que ele estava na torre de TV, conversar com ele. Eu falei, olha, eu estou aqui em frente ao Se setor ele militar tivesse urbano. isso, talvez desse mais fácil jogar ele lá de cima, mais rápido. Se livrar do interventor, acabava com a discussão. Mas o general Dutra foi até Foi ao seu ao encontro. setor militar urbano. E ali nós tivemos um diálogo e ele ponderou muito que não entrasse à noite, né? Porque ele temia confrontos, ele temia que tivesse muito conflito, muito incidente, que aquilo se transformasse ali numa praça de guerra dentro do setor militar urbano. E ele ponderou muito para que fosse feito no dia seguinte, né? O que eu acho mais importante desse episódio, porque muita gente pergunta, mas no dia seguinte teve gente que saiu. É isso que eu ia perguntar, E eu não deu sempre- tempo. A versão é essa. que mas foi eu feito sempre- pra- Mas eu sempre respondo o seguinte, hoje em dia, quem cometeu o crime é difícil se esconder, né? Porque a Polícia Federal acha, né? A Polícia Civil acha. A pessoa se esconder, então é o seguinte, quem cometeu o crime e eventualmente evadiu ali naquela noite, vai ser encontrado. O que eu acho mais importante, que foi simbólico, foi na manhã seguinte, às 6h30 da manhã, a gente desmontou o acampamento, encaminhou todo mundo para os ônibus, de lá para a sede da Polícia Federal, sem ter um problema, sem ter um enfrentamento, sem ter um incidente. Então, assim, a gente desmonta um símbolo e sem ter nenhum incidente. Eu acho que isso foi muito valioso, porque como o momento é tenso, se a gente vai desmontar, se tem enfrentamento, isso ia gerar mais ruído. Então, eu achei que foi muito importante desmontar sem nenhum ruído ali, né? E a gente desmontou com o apoio do Exército, com o apoio de todo Agora, mundo. naquele momento à noite, vocês ainda sentiram que havia o risco do golpe? Se vocês decidissem entrar, o Exército poderia mudar de posição e...
Não, isso não. A gente Enfrentar? não, isso não é. Assim, no calor ali dos acontecimentos, a gente não chega a ter essa reflexão. Mas hoje, né? Não, porque, na verdade a gente chega ali e ali a coisa é muito objetiva, né? Entra, não entra, a ponderação, aí decidiu-se fazer no dia seguinte. Eu acho que o mais importante é que foi feito no dia seguinte. Mas foi uma E o ponderação. acampamento, assim, quando você pega tudo que aconteceu em Brasília, a bomba, a tentativa de bomba, né, no caminhão. Isso é um ato de terrorismo. A tentativa de bomba, Os os ônibus da diplomação do dia 12, a tentativa ali de invasão do aeroporto, tudo Tinha ligação. começa e termina no acampamento. Então, desmontar aquele acampamento foi uma Por que coisa... os militares toleraram isso? Porque eles viam, não é possível que eles fossem tão inocentes que não percebessem que ali estava o coração da rebelião, do que queira se chamar isso. É uma coisa estranha, assim, porque você tem, até do ponto de vista de ocorrência policial, a polícia registrou 73 ocorrências policiais no acampamento. Roubo, furto, agressão, de tudo que é tipo. Quer dizer, então era um acampamento criminoso na prática, concretamente. Sim, né? e por que o Exército tolerou isso? Claro que você ainda não fala pelo Exército. Isso pode essa ser é uma mais pergunta que tem que adiante. ser feita ao Exército. Mas você fala, sem trocadilho, como você conseguiu que 1.000 e tantas pessoas fossem bovinamente entrar em ônibus para serem presos? Eles sabiam que estavam sendo presos? Olha, ali eles sabiam que estavam sendo encaminhados para a Polícia Federal e já havia a determinação do ministro Alexandre de Moraes para que fosse desmontado e fosse lavrado ali o flagrante, todos fossem presos ali. Sim. Então já existia a determinação. Aí é difícil dizer se sabiam, se não sabiam, Agora, porque aí veja- vai de cada um ali. Agora, Né? Mas é difícil, Agora, peraí. é difícil Capé. você dizer que não sabiam, porque hoje é tudo no tempo real, né? Então, e todo mundo estava com o celular acompanhando, eles estavam com o celular, eles ficaram com o celular durante um bom tempo. Então, enfim, mas ali, eu acho que houve uma decisão também do Exército. Quer dizer, houve uma decisão do Exército De não sai ninguém de daqui. desmontar o acampamento. E aí isso sim. faz toda a diferença. Sim. Uma coisa era a gente entrar para desmontar se o Exército estivesse contra ou tivesse meio de fora. Não, o Exército nos ajudou concretamente, ele atuou para desmontar. Então, no momento do desmonte, estava lá o general Dutra, estava lá o general Arruda, estava a polícia o Exército, os homens do Exército, a polícia militar estava ali, mas nem chegou a participar. Então, o Exército operou concretamente no desmonte do acampamento, e eu acho que aí é que fez toda a diferença. Porque chegou um momento que o Exército falou, agora chega, acabou, sai todo mundo, e aí acho que as pessoas ali perceberam, tá a polícia, tá o Exército, né? Agora, Capelli, peraí. Claro. Capelli, uma informação importantíssima. Lúcio, onde você estava nesse momento? Estava em casa. Estava em casa? Não, porque Aliás, só o Lúcio não fala. Não, aqui. não, eu queria. Não, o Lúcio tinha pedido a palavra, foi distração minha. Lúcio, pode perguntar. Eu vou perguntar o seguinte: eu observei na entrevista que você deu hoje que chega um carro branco e pede que 4 viaturas policiais fossem para o Congresso. Depois você fez uma observação que o comandante militar ali do Supremo, quando ele deu uma ordem, ele não foi atendido pelos subordinados. Então você observa o seguinte: quando a ordem parecia favorecer aos golpistas, a polícia militar obtinha ele. E quando deu-se a ordem no sentido de impedir ou dificultar os manifestantes, aí a polícia militar não foi atendida. Não, é que são dois momentos diferentes. Primeiro, assim, o que eu falei, e aí não é opinião, eu fiz questão de deixar isso claro, não estou defendendo ou acusando ninguém, mas aí eu tenho o dever de relatar o que aconteceu, o fato. Né? Os nossos, aqui é a bancada de jornalistas, o nosso fato. Né? Tem o compromisso com o fato. Sua Excelência. Sua Excelência, o fato. Né? O fato é que o coronel Fábio Augusto, comandante da Polícia Militar, ele chega no local, ele chega na esplanada no dia por volta de 9 da manhã,
e permanece na esplanada a manhã inteira, acompanhando o que está acontecendo. E ao longo da manhã, ele percebendo que o efetivo não era suficiente, ele começa a acionar os comandantes da o batalhão o BGP. montada, né? Cavalaria, enfim, ele começa a acionar todos e começa a pedir mais mobilização de tropa. E todo mundo responde a ele: tô indo, tá chegando, já vai, e isso não acontece. Então, ali, para mim, fica claro assim, do ponto de vista pessoal dele, ele estava lá, tem imagem dele ganhando o cone, sendo agredido com o cone na cabeça, sangue correndo, o sangue corre da testa dele, depois ele vai para o Salão Verde, ele faz uma linha, ele próprio, o comandante, com a polícia judiciária, para tentar impedir a invasão do plenário, porque eles entram no Salão Verde, mas eles seguram ali para não entrar no plenário. Então eu falei, ó, o que tem e aí tem imagem disso. Então isso é fato, isso é inquestionável. Tem imagem dele nessa postura. Então isso é um fato. Se ele a falha dele, na minha opinião, maior é que ele perde completamente a capacidade de comando, a voz de comando, a capacidade de dirigir a tropa. E aí eu abro um outro parênteses aqui. Na minha opinião, tem responsabilidade dele, porque também se me dão uma tarefa para executar e eu não tenho a capacidade de comandar aqueles que têm que, sob minha coordenação, executar a tarefa, eu entrego o boné. Sim. Certo? Eu não vou, né? Então, ele perdeu a capacidade de comando. Agora, por que isso acontece também? E aí eu acho que é uma lição que fica, que é a politização das polícias militares. Porque é o seguinte, se o comandante é indicado de um deputado, o subcomandante é indicado de outro, o batalhão X é indicado de outro deputado, o batalhão Y é indicado de outro deputado, esse comandante, na hora que ele dá o comando, a linha de comando não responde a ele, responde ao padrinho. E aí ele não comanda nada. Então, se tem a quebra de hierarquia na estrutura militar, o poder civil, o poder público, também tem responsabilidade sobre a condução dessa quebra de hierarquia. Né? Então, primeiro isso, com relação ao coronel. Com relação ao episódio daquelas 4 viaturas leves do choque que saem dali, eu ouvi o major que chega naquele carrinho branco e ele sai com os 4. O que ele relata? Que o ajudante de ordens do comandante Fábio, na hora que o comandante Fábio está lá dentro enfrentando e está com um corte já na cabeça, o ajudante de ordem liga para o motorista que está ao lado dele e fala: manda reforço que o comandante está aqui e o pau quebrando. E ele está aqui com poucos homens. Aí ele avisa aquele rapaz, aquele major, que chega ali, dá o comando e fala para todos irem para o Congresso, para a chapelaria. Pois bem, ele me falou isso. O que a gente fez? A gente pegou as imagens todas do drone e as imagens mostram: o carro sai com os 4 atrás, dão a volta ali no palácio, andam por trás do palácio, entram pelo aquele túnel ali do Senado, e aí já é câmeras da Câmara, e eles chegam na chapelaria, eles saem daqueles 4 veículos, o choque é montado e eles entram na Câmara. Então, primeiro, o menino ali do major, o que ele falou é verdade. Agora, a atitude foi a correta? Abandonar o Supremo, a proteção do Supremo, para atender uma solicitação de ajuda ao comandante, foi a posição mais correta? Essa ordem, quem deu a ordem tinha autoridade para dar? Essa ordem foi correta? Então isso tudo tem que ser apurado. Agora, não é fato que ali houve uma atitude deliberada do menino falar: não, vou sair daqui com os 4 carros e deixa invadirem o Supremo. Isso não é fato. O fato é que ele sai e ele vai para outro ponto e eles montam a linha para entrar no Congresso, para continuar na batalha. Se isso foi a atitude mais correta ou não, aí cabe a avaliação. Mas não é fato que ele saiu dali e evadiu. Enfim, aí você pode dizer: mas quem deu o comando queria que ele saísse, aí tudo bem. Quem deu o comando queria que ele saísse para facilitar. Aí você entra no campo das hipóteses. Né? Mas por isso que essas coisas a gente tem que olhar sempre o fato e ter muito equilíbrio para não penalizar ou pré-julgar, porque às vezes você pega uma imagem, você faz um corte da imagem e joga na TV.
E aí isso gera uma comoção. Então é preciso ver o todo, com calma, porque a gente tem que estabilizar também a tropa. Em algum aqui. momento nesse período se falou ou se tentou contato com a guarda, o batalhão da Guarda Presidencial? Eu não tenho conhecimento. E a PM hoje? Quem é que comanda a PM hoje? Explico minha dúvida. O Lula exonerou o ministro do Exército, trocou o comandante, assumiu o comando em chefe do Exército e das Forças Armadas Brasileiras. Ele cumpriu o seu papel. O governador não. O governador está afastado. Sim, se não é uma tropa insubmissa, mas é uma tropa em ebulição, dividida. Hoje mais não acredito. Hoje mais não. O que aconteceu para sufocar esse ímpeto golpista da tropa, A parte da tropa? A gente exonerou. O comandante da PM está preso e a gente exonerou 6 coronéis da linha de comando que estão respondendo ao IPM. Às vezes parece pouco isso, mas você fazer isso na corporação, o impacto é gigante. O impacto da prisão do comandante, eu tive contato com eles, porque eu visitei batalhão depois para visitar os feridos. O impacto da prisão do comandante sobre a tropa é gigantesco. Então, essas medidas deram uma acalmada. Agora, vou aproveitar a sua pergunta para fazer uma outra observação. Eu tive ontem na formatura aqui de 319 homens e mulheres praças da Polícia Militar, no ginásio Nilson Nelson. É uma experiência que todo mundo que analisa a cena política e a questão de segurança devia ir lá olhar. O ginásio Nilson Nelson estava lotado. As arquibancadas lotadas. Você via as famílias chegando, as pessoas com a sua melhor roupa. As mulheres todas de longo, de salto alto para sentar na arquibancada do Nilson Nelson, para ver seus filhos e suas filhas se formando no curso da Polícia Militar com maior orgulho. A bandeira do Brasil hasteada. Eu desci para entregar lá um reconhecimento aos 3 melhores policiais militares formados. Os 3 tremiam. O primeiro, ele tremia e a lágrima escorria ali. E eles com palavras de defesa da pátria. Né? A canção deles, uma das frases é: nós queremos que a pátria nos ame. Então eu acho que a gente tem que olhar para isso e tentar compreender, quer dizer, que ali tem parcela do povo brasileiro. Sim. Quer dizer, a gente tem que abrir um pouquinho, se despir de eventuais preconceitos e tentar compreender. Se tem esses problemas, por que tem? Que relacionamento a gente está construindo com essas corporações? Né? E ali é o povo brasileiro, ali não tem... A PM não é... o pessoal não saiu da espaçonave e virou PM. Né? Não veio dos... É o povo brasileiro. Assim como na igreja evangélica exatamente. também. E é o povo que... volto a dizer, é impressionante. O ginásio Nilson Nelson estava lotado para a formatura de 319 homens e mulheres. Depois então, desse período... a gente precisa ir... Não pode ficar olhando só na superfície. Nós temos que entender mais profundamente por que disso. Né? Depois desse período que você passou, esse curto período, passar por uma experiência dessa da formatura deve ter sido algo emocionante, né? Foi. Uma coisa que deve ter te emocionado. E veja, Mara, eu no início, eu fiz uma fala lá e dividi em 3 pontos. Primeiro eu disse para eles, eu parabenizei as famílias. Família, que é um valor fundamental para aquele público ali. Né? Você, família. Então, eu agradeci às famílias por emprestarem seus filhos para fazer a segurança pública de Brasília. Da minha filha, que tem 12 anos e que mora aqui. Da minha mulher e do meu filho que estão vindo para cá. Então, isso é muito forte. Então, eu falei das famílias, agradeci a arquibancada lotada. Né? Gente que eu vi entrando com as suas melhores roupas para aquele momento. Segundo, eu falei da questão de que as instituições não são infalíveis. Né? Então, as instituições elas são formadas por pessoas, e as pessoas falham. E eu disse para eles, infalível é só Deus. As instituições falham e nós temos que corrigir
E aí são os homens que vão corrigindo, ajudando a corrigir as instituições. E, por fim, eu citei o general Bevilacqua, que eu falei que nós temos que tomar cuidado com as tentações que rondam as instituições. Que ele dizia, a famosa frase dele, quando a política entra por uma porta do quartel, a disciplina sai pela outra. E que os valores que nos unem, eu falei para eles, os valores da bandeira, os valores da pátria, do povo, da nossa terra, dos nossos valores, das nossas cores da bandeira, nos unem. Né? Então, eu acho que a gente tem que dialogar com essas pessoas e tem que compreender também, dialogar com os valores que elas têm. Né? Agora, Os valores da pátria, da família. Por que a gente vai deixar Da pátria, religião. família e Deus na mão da extrema-direita? É, Não é possível. são né? valores brasileiros. Então, são Só valores você nossos, contando né? isso Da já- bandeira nacional. Nós precisamos puxar isso, dialogar com essas pessoas. Né? Eu ia Quer um pão propor, na chapa, Bosco? eu ia propor a gente fechar o programa cantando o hino nacional, mas eu acho que... Ó, eu já vim com a gravata a caráter. Não, você sabe que você falando é uma coisa emocionante mesmo. É verdade. Não, Porque acabou a é entrevista. isso, é a família. É a família. O cara tá dando o filho dele ali para, sabe? A menina que você falou que levou. Que A soldada quase morreu, Marcela, a soldada Quer Ela ia dizer, morrendo. ela é emocionante. Não, e essa Coloca- reflexão de por que Claro. deixar esses valores na mão da extrema-direita? Tá rodando? O que a esquerda tem que fazer para recuperar esse discurso? E essa coisa eu vou de que- além, não é nem a esquerda, é o campo democrático. o campo né? democrático. Campo democrático. Eu sou Tem mais razão. amplo, quer dizer, por É. que vai deixar esses valores na mão da extrema-direita? Tá vendo? Ele é né? mais a bandeira é nossa, não Que é da foram extrema-direita. manipulados ainda Foi mais por cima, amplo do que Toda você, razão. bonito. Não, ele é né? Esse muito é, mais a meu amplo que juízo, eu. o Ele é grande desafio inclusive político, não só jornalista, seu. ele é jornalista e A inventor. gente não tem, evidentemente, 60 milhões de golpistas, de Claro. fascistas. Não é assim. Onde é que está esse povo? Como é que faz para trazê-lo de volta? Sim. Não é trazer de volta para o meu campo político, não. Para o bom senso. Para a democracia. Exatamente. Pra demo- Pra como democracia, povo, né? pro Como- campo democrático. como É um povo. grande republicano. desafio. As igrejas evangélicas, que têm aqui uma visão muito deturpada, muito poluída, ali não é composto exclusivamente Não. de malafaias. Não é. Não, evidente pelo que não contrário. é. A minha esposa é O evangélica. que é que você Não, tem eu contra tenho- o Malafé? Não, eu pessoalmente Não, nada, mas mas você me parece que o tem- Ministério que você Público tem tem contra algumas o coisas. Malafaia? Então, não, Eu entendeu? conheço. eu queria colocar um Então ponto. tem esses estereótipos, a gente vai empurrando a É. turma para a extrema-direita. Então a gente tem que, entendeu? E às vezes tem muita arrogância também, tem muita prepotência do lado de cá também. Nós precisamos ter mais humildade para poder dialogar com todo mundo, né? Eu tô quase... Porque Eu tô Tem quase... tudo isso, mas esses episódios, você está relatando aqui, assim como também o caso do Zé Yanomami, me parece que isso aliás, isso tudo no mesmo 20 dias, não mais que isso. Estamos diante de uma completa, me parece, uma completa disfuncionalidade do Estado brasileiro. Você tem aspectos como, por exemplo, por que chegamos à tentativa de golpe? Como chegamos? Não tem a omissão clara da Procuradoria-Geral da República. Nesse processo, você tem a omissão, de fato, do próprio Congresso, em alguns momentos, uma atuação, ou melhor, uma atividade proativa do Judiciário, em alguns momentos até extrapolando aquilo que seria previsível, não que seja ilegal, mas que seria previsível, esperável. Qual é a proposta, enfim, que vai nascer desse processo que você observa a partir do governo? Qual é a proposta para a reconstrução dessa estrutura institucional? Fazer o Brasil voltar a crescer. Como assim? Por quê? Onde é que se assenta a extrema-direita, né? Na minha opinião? E essa sacudida que ela dá nas instituições, e esse, na minha opinião, não é um fenômeno do Brasil. É um fenômeno do mundo ocidental. A gente está vendo isso na Itália, está vendo isso Grécia, na Espanha. Grécia, na Espanha, em tudo que é lugar. A minha hipótese é que a gente está vivendo, e por isso a democracia no mundo ocidental está sacudindo, em vários locais, a gente vive a conjunção de dois fatores. Primeiro, a maior concentração, e o Piketty tem escrito muito sobre isso, a maior concentração de renda e riqueza da história da humanidade.
A gente já tem uma situação de exclusão estrutural em vários países, de gente que não tem emprego e não terá. E não terá cada vez menos. Então, existe uma crise estrutural no mundo ocidental que vai excluindo cada vez mais. E isso está somado a uma transição de hegemonia. Que a hegemonia econômica, além da concentração estar brutal aqui, a hegemonia econômica está girando para a Ásia novamente, né? Vamos lembrar que a China, dos últimos 20 séculos, teve o maior PIB do mundo em 18. Perdeu nos últimos 2 e está recuperando agora e vai estar liderando a Ásia. Eu estava em São Luís até pouco tempo, cheio de carro chinês em São Luís. Isso aqui é muito perto, né? Mas você vê, isso não existia, né? Mas assim, carro chinês, carro japonês aqui, mesmo coreano. Então assim, a economia girando para a Ásia e uma concentração brutal de renda e riqueza no mundo ocidental, a maior da história, segundo quem estuda esses dados. A democracia é uma abstração. Ninguém acorda com vontade de democracia. A democracia é um contrato social que todo mundo assina, dizendo o seguinte: eu vou assinar esse contrato porque a minha vida vai melhorar. Agora, se eu assino o contrato e a vida não melhora, eu começo a desconfiar desse contrato e começo a achar que pode ter coisa melhor do que esse contrato. Isso aconteceu no comunismo soviético, né? Não existiria a ascensão do Hitler lá na Alemanha, quando a Alemanha estava começando a crescer ali. Pouco antes, vem a quebra da Bolsa de Nova York, a Alemanha afunda junto e vem a ascensão do nazismo ali. Então, por isso eu digo, para estabilizar a democracia, qual é a saída? É o Brasil crescer. O que garante a democracia, para a minha opinião, e a estabilidade das instituições, é você voltar a ter crescimento econômico, prosperidade, e aí você assenta. Agora, se você continua numa situação do Brasil crescendo... Vamos pegar a década de 2010 a 2020. Se a década de 80 foi a década perdida, o que foi 10 e 20? É a maior retração econômica da história do Brasil. É uma coincidência ter acontecido isso e ter surgido o Bolsonaro? Não me parece, né? Essas coisas, a economia está intimamente ligada a isso. Por isso que eu acho que para estabilizar, não é um problema só das instituições, não é um fenômeno no país. Eu acho que o fundamental é o país voltar a crescer, voltar a ter prosperidade. Acho que uma franja dessa que foi para o Bolsonaro volta para o campo democrático e a gente estabiliza. Agora, se a gente não conseguir, e aí não é fácil nessa nova, nova realidade econômica. Crescer com distribuição de renda. Sim, claro. Porque não adianta crescer com mais concentração. Claro. Isso aí o nazifascismo sempre foi resposta às crises econômicas, profunda, à depressão econômica. A questão é a seguinte, olha, tudo bem, esses são os princípios básicos, fundamentais. Agora, colocando foco em alguns aspectos do que vimos nesses dias, estamos assistindo, por exemplo, no teu caso, você viu uma cadeira privilegiada, com a disfuncionalidade de uma polícia militar, ou seja, quando a política entra no quartel. E isso você viu num momento crítico aqui, singular. Nos estados, já tivemos, em alguns momentos anteriores, erupções do gênero, que não chegaram, evidentemente, a essa situação aqui, a esse extremo. Dentro do que você olhou até agora, qual seria a ideia, se é possível ter uma primeira ideia, para reorganizar essas instituições? Eu acho que é forte a gente dizer que tem uma disfuncionalidade Eu não concordo com isso. Eu acho que isso é muito mais conjuntural do que estrutural. Assim, eu acho que é fruto também de um certo divórcio. O Bolsonaro foi o presidente que mais visitou quartel, formatura, ele ia, ele ouvia, ele estava ali. Enquanto uma parte do campo democrático sempre tem uma coisa aqui, meio um divórcio, né? Fora isso, você teve também no governo dele cerca de 8 mil militares nomeados, então tem base material também.
tem base, quer dizer, ele ganhou a turma para o projeto dele. Acho que cabe a nós, eu não acho que isso é uma questão de a instituição está, eu acho que é conjuntural, acho que ele apostou nisso. Vamos lembrar que ele era um outsider, ele surge como um outsider e que ele tenta construir uma base social a partir de alguns setores sociais. Acho que cabe a gente agora tentar reverter isso, né? Com muita inteligência, equilíbrio e habilidade. A Polícia Militar, isso aí é um depoimento desses 19 dias, ela é fundamental. Sim. Ela é fundamental. Eu vivi momentos, como, por exemplo, início de uma madrugada, que tinham 150 pessoas já com flagrante lavrado lá na Academia Nacional de Polícia, e deu um problema no transporte que tinha lá e precisava transportar 150 pessoas que já sabiam que iam ser presas, aí já não tinha mais dúvida, elas sabiam que iam ser presas, só para serem conduzidas para o IML e de lá para Papuda. E o delegado me liga 00:30 e fala: Capelli, deu um problema no transporte, precisamos arrumar transporte, precisa tirar essas pessoas daqui, porque 150 pessoas, daqui a pouco isso aqui pode virar uma confusão, né? Eu ligo para um, ligo para outro, ligo para um, ligo para outro e ligo para o coronel Klepter, comandante da Polícia Militar. Falo: comandante, 00:30 eu vou lhe fazer um pedido difícil. Eu preciso de 4 homens agora, com 4 ônibus para carregar 150 presos para o IML, etc, etc. Ele ouviu, engoliu seco e falou: secretário, a missão será cumprida. Tirou 4 homens da cama, 00:30, botou nos ônibus, foi lá. Isso é a Polícia Militar. Então a Polícia Militar tem missões que só a Polícia Militar, né? Então o policiamento ostensivo, essa questão da disciplina, da hierarquia, na segurança ostensiva é fundamental. E acho que ainda tem muita incompreensão sobre o papel da Polícia Militar. Acho que tem coisas lá de trás nossas. Então acho que a gente precisa repactuar uma relação. Claro, cabe das instituições, das pessoas, mas cabe também do campo democrático. Mas o general Eduardo... A gente, só para concluir, Noblar, eu disse para muitos deles, eu dizia o tempo inteiro, eu afirmei confiança na Polícia Militar aqui o tempo inteiro, mesmo nos momentos de maior crise. Eu dizia para eles: relação de confiança você constrói confiando. Desconfiança com desconfiança não vai dar confiança nunca. Então eles olham para a gente desconfiando, né? Teve um momento que um me falou: não, eu sei que o senhor é aquele cara dos direitos humanos, né? Então, aí você, para estabelecer empatia para estabelecer uma barreira, para estabelecer uma divisão de campo. Eu falei, eu até brinquei com ele na hora, mas é o seguinte: desconfiança com desconfiança não vai dar confiança nunca, né? Então, ou a gente dá um passo e reabre o diálogo, tenta repactuar, construir uma relação mais próxima, ou isso vai ficar sempre essa coisa, né, mal parada. Ô, Noblar, a gente tem que caminhar aqui para o encerramento. Era o que Daqui a pouco. Ele está desde as 5 dando entrevista, falando, deu posse, deu entrevista, entregou um relatório, foi para o presidente, foi... Aliás, você vai poder distribuir cópias desse relatório? Está na internet já. Já está? Tá. Não só o relatório, mas eu acho que é mais... O relatório ele é sucinto, são fatos relatando, mas tem uma série de documentos anexos que estão todos disponíveis no site. Algum segredo que não tenha sido revelado? Não. Bom, porque segredo a gente não revela, né? A gente, atendendo à intervenção da Mara, eu queria agradecer em nome da confraria e de todos por essa magnífica conversa. E prometer que a gente volta, qualquer momento. E o Bosco ficou quieto, você fez alguma coisa com ele? Não, deve ter sido contaminado pelo Lúcio. O Lúcio é o nosso porta-voz. É medo da polícia. É medo da polícia. É medo da polícia. Muito obrigado. Nada. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado a todos.